Oi, pessoal. A gente está aqui de novo com mais um FanaCast para vocês, que eu espero muito que vocês gostem. Eu tenho certeza de que vocês vão gostar, porque hoje a gente está trazendo aqui, né, Érica, um convidado muito especial para conversar um pouquinho com a gente sobre as experiências dele com Deus, sobre os testemunhos dele. E eu tenho certeza de que tudo que ele disser aqui hoje para a gente vai edificar não só a nossa vida, mas a vida de vocês que estão aí nos assistindo. Então, espera um pouquinho que a gente já vai apresentar esse convidado. Eu vou falar do que a gente vai falar. Mas antes eu quero dizer para você, eu não sei se você percebeu, mas a gente está mudando um pouquinho aqui o cenário aqui do estúdio da Fana Lopes. E a gente está fazendo testes, né? E antes da gente passar para o nosso convidado, dizer também para você que se você ainda não está inscrito no canal, você pode fazer isso agora, é de graça, né? Vai lá, se inscreve, deixa aí pra gente o seu joinha, o seu comentário, isso é muito importante. E compartilhe bastante esse vídeo com quem você puder e quiser, tá bom? Então, olha só, hoje a gente está trazendo uma pessoa aqui que é um grande amigo nosso, um grande irmão. Eu sempre digo que quando a gente passa por algumas questões difíceis, né, lá em casa, que às vezes a gente tem alguma coisa para resolver, para decidir, todo mundo já fala assim: chame o Roberto. Já falou com o Roberto? Ou é o Roberto ou é o Solon, os dois, né? A gente sempre conversa com eles, são os nossos conselheiros. Solon é nosso irmão. Solon é nosso irmão. E o Roberto também é um amigo-irmão. E é uma pessoa que a gente ama demais, é um conselheiro, um grande amigo, sempre está junto da gente em todas as questões, nos momentos bons e nos momentos ruins também. Está sempre ali orando. E a gente resolveu trazer, aliás, a gente já está tentando, né, Érica, trazê-lo aqui já tem um tempo. E olha, hoje ele conseguiu achar uma brecha na agenda muito apertada, dele, nessa agenda apertadíssima. Pessoa muito difícil. Ele conseguiu, então, achar essa brecha para estar aqui com a gente, para conversar. E eu tenho certeza de que vai, como eu falei, edificar muito a sua vida. Então, a gente vai apresentar agora para vocês esse nosso grande amigo, Roberto. Beto para os íntimos, tá? Então, Beto, eu quero dizer para você que a gente está muito feliz de você estar aqui com a gente. Realmente, assim, era uma visita muito esperada. A gente estava esperando muito esse dia chegar, porque a gente queria realmente... Você sabe por que ele não veio antes? Aqui. Que ele achou que era problema. Depois vão desabafar de novo, eu já não suporto mais. Porque toda vez que a gente fala com ele, Beto, precisamos conversar. Ele, ai, meu Deus. Não. Aí ele deixa no modo avião. Mas é isso. Então, eu queria que você se apresentasse agora. Pode olhar para essa câmera aqui, para as pessoas te conhecerem. Fala um pouquinho de você, quem é você, né? E aí a gente vai entrando no assunto, que a gente vai falar um pouquinho hoje sobre... Baseado nos testemunhos e nas experiências do Roberto, a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da nossa vida de oração, né? Qual é o poder que a oração pode ter na nossa vida, na nossa realidade? Se pode realmente mudar o rumo da nossa história? Será mesmo? E tem uma pergunta que sempre fica, todo mundo faz, né? Ah, mas se Deus é tão poderoso, onisciente, por que a gente precisa orar, né? Então, tudo isso a gente vai descobrir aqui com o Roberto, hein? Já. Beto, fala um pouquinho aí de você pra gente. Bem-vindo ao Fana Lopes. Fana, suas palavras generosas pesam sobre mim com uma responsabilidade muito grande. Espero que Deus tenha misericórdia de todos nós e dos seus ouvintes também. Amém! Não, ele é muito modesto. Não, mas a aceitação do convite e assim, eu relutei por temor mesmo. Me perdoe por isso, mas foi para compartilhar alguma coisa que a gente já experienciou da parte de Deus e que sempre foi muito relevante para nós, né? Mas como você pediu, meu nome é Roberto. Eu conheço o Ricardo há 20 e poucos anos. Ou mais. Quando trabalhamos juntos. Na verdade, Justiça eu e a Federal. Érica te conhecemos depois do Ricardo, né? Isso, Você isso. trabalhava com o Ricardo. Isso. E aí né? conheci toda a família Toda a através família. do Ricardo. Isso. E tornaram-se a minha família. Vocês Isso. realmente são amigos mais chegados que irmãos. Viu? Amém. E A de jeito gente diz nenhum a o mesma telefone coisa. fica no modo modo avião, avião. porque Isso é o que quando ele vocês diz. ligam eu quero atender rápido, porque eu sei que é sempre motivo de muita alegria para mim
poder estar com vocês, ouvir vocês, Amém. dar risada com vocês. Amém. Não, e por falar em risada, Beto, enquanto você está falando, eu estou me lembrando, né? Que a gente sempre fala assim, porque o Beto, assim, tudo, ele e o Solo, né? Em tudo que a gente precisa, ali tá o Beto, tá o Solo, os dois sempre nos ajudando ali, dando conselho, como eu falei, né? E a gente fica muito grato a eles por isso, né? E aí, Érica, um dia a gente falou assim pro Roberto. O Ricardo sempre fala essa frase pro Roberto. Roberto, o negócio é o seguinte, ó, meu amigo, você é um cara incrível. Então, tudo que você precisar, seja que hora for, seja de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, conte comigo, porque a gente tá aí, ó, tamo junto. Aí o Beto, beleza. E aí, Érica, um belo dia, o Beto Ele guardou essa frase, que ele pensou, né? Com certeza eles vão, né? Eu posso contar com eles também. Você lembra desse dia? Eu lembro. O Beto realmente precisou. Foi o carro, Beto, que quebrou? Eu acredito A que moto. só foi A moto. A moto. A moto quebrou. E aí ele ligou pro Ricardo. Só que Eu tinha certeza que ele ia me atender. Ele nem se preocupou quando a moto emperrou na rua. Falou, não tem problema, meu amigo Ricardo, meu chamar amigo o Ricardo, irmão. disponível. Para toda hora. É amigo pra toda hora, tá? Assim, vai estar disponível, só que não, né, Beto? Gente, mas que vergonha que eu fiquei. Eu não sei exatamente o que aconteceu, que você não conseguiu atender, mas enfim, eu sei que a gente já riu demais. Mas, Beto, a gente renova aqui agora, tá? Esse compromisso. Estamos Valendo a renovando. partir de agora, Valendo tá? a partir de agora. O que você precisar, qualquer horário. Ter essa história para contar é melhor do que ter sido Gente, atendido naquele não é? dia pelo Ricardo. Senão não ia Meu ter Deus, essa história. essa vai Ainda ficar bem que ele na não história. atendeu. E por falar em história, antes da gente começar aqui, eu me lembrei que a mamãe e o papai chamam o Beto de Pranta. Eu falava assim, a gente está resolvendo alguma coisa, alguma questão, às vezes uma questão jurídica, né? Já perguntou pro Pranta? Aí a gente fica assim, né? Revelando os meus apelidos. É porque ele não sabe bem o português, ele não escreve corretamente. Mentira, não. E aí ele tava mandando uma mensagem pra mim ou pra Fana, não sei, falando... então depois eu vou ir buscar as plantas. Aí eu já sabia que ele escreve muito bem, né? Lógico que eu tô brincando. É incrível. E aí, no português. como ele me deu essa deixa, eu falei, gente, eu vou chutar pro agora. gol. Aí eu mostrei pra minha mãe, que ó, mãe, ele não sabe escrever, coitado. Olha como é que ele escreve planta, ele escreve pranta, ele é muito ruim de português. Aí minha mãe acho que acreditou, né? Falou, chama o Pranta, né? Fala com o Pranta. Desde então. Então é isso, gente. Ó, desde então, né, é Pranta. Então hoje eu tô trazendo aqui o Pranta. Beto das Prantas. Puxa Mas, vida. meu Deus. Olha só, gente. Agora vamos aqui caminhando. Não, vai voltar sim. Aqui a gente ri também, Beto. Bom, pra gente começar, Beto, eu queria, assim, pra gente já ir entrando no assunto que realmente nos trouxe aqui hoje, né? A gente conversa muito e acaba sabendo bem da vida do outro, né? A gente conversa as nossas questões uns com os outros. E aí me veio essa pergunta, a gente conversando sobre um determinado assunto, me veio essa questão, né? Que no mundo ideal, as coisas são lindas, são perfeitas, não existem aflições, né? Não existe medo, não existe fracasso, é tudo perfeito no mundo ideal. Só que nós não vivemos nesse mundo ideal, nós vivemos no mundo real. E no mundo real existem crises, né? Existe aflição, como o próprio Jesus nos garantiu, né? Nos disse, né? Que nesse mundo a gente teria e passaria por aflições. Então esse é o mundo em que a gente vive, a gente passa realmente por aflições. E eu sempre digo aqui no canal que as pessoas sempre questionam, né? Poxa, mas se é cristão, tem que estar sempre sorrindo, tem que estar com a vida sempre em alta. Deus está sempre abençoando, então é uma pessoa que prospera sempre, né? Não fracassa. O cristão não experimenta fracasso, não experimenta crise. Só que não, né, Beto? Como é que você enxerga isso aí? Fala um pouquinho pra gente. E até, assim, entrando nessa questão que a gente estava comentando, né? Você disse que tem passado e tem enfrentado crises difíceis, inclusive nesse momento. Tá aqui, ó, sorrindo, né? Mas está enfrentando crise. Essa é a paz que excede todo o entendimento humano. Amém. Não é? A pessoa está enfrentando ali suas dificuldades, as suas lutas, mas
isso não impede, né, de sorrir, de estar aqui no FanaCast, né, com a Fana e com a Érica. Então, essa realmente é a paz que excede todo o entendimento humano. É aquilo que a gente olha e fala assim, meu Deus, ele está enfrentando isso e está conseguindo ainda sorrir, né? Então, não é ausência de lutas, né? É a forma como a gente vai enxergar aquilo que a gente está vivendo. Conta um pouquinho aí pra gente, Beto, esse momento seu agora. Como é que você tem enfrentado essas questões? Então, Fana e Érica, mais uma vez, obrigado por me chamarem aqui. Obrigada a você. Mas tem uma questão que é difícil a gente falar no plural, mas quando eu olho para mim e o seu questionamento, o cristão passa por dificuldades, eu posso te dizer que eu sou um ser humano errante, sou um miserável pecador, como diria Paulo. Todos nós. É verdade. E às vezes eu me pego fazendo coisas que não é possível que eu fiz isso. Ou não é possível que eu fiz isso de novo. E de novo. E de novo. Então, o pecado é algo que bate à minha porta. E traz sofrimento. Então, eu te digo assim. Apesar disso tudo, uma coisa é fato. Isso é incontestável porque isso depende apenas de mim e de Deus. Eu sou um cristão de verdade. Com todos os meus erros, com todos os meus pecados, com as minhas muitas falhas, com a multidão dos meus erros, eu sou um cristão de verdade. Eu tenho certeza absoluta da minha salvação e de quem é Deus para mim. Mas eu passo por crises. Eu enfrento problemas. Então... Segura aí, você já vai voltar aí. E lembrando, né, o próprio apóstolo Paulo, né, porque que o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo, e o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Essa é aquela luta, né, diária. A gente tem que vencer a carne todos os dias, vencer o pecado, né? Como diz lá na música do Thales Roberto, né? Mas todo dia o pecado vem, me chama. Então, cabe a nós, como você falou, escolhermos, né? Seguir numa direção ou noutra, né? Continua, Sim. Beto, desculpa. Então, se eu tenho tanta convicção de que, de fato, eu sou um crente de verdade, e, de fato, eu sofro de verdade, então, sim. Todo cristão passa por problemas, passa por crises. Verdade. Essa fase da minha vida, dos últimos, talvez, 3 ou 4 anos, tem demonstrado bastante isso. É uma fase de dificuldades, de coisas que aconteceram, por escolhas erradas que fiz, por decisões que precisei tomar e não tomei a tempo. Enfim, pela vida, como ela é, me levaram a um lugar onde eu nunca estive antes. Um lugar de um sofrimento que acabou gerando até problemas de saúde. Com certeza. Problemas no meu trabalho, problemas no relacionamento com as pessoas, problemas com relacionamento com Deus. Então, eu venho, sim, há algum tempo enfrentando crises. Mas, ok, a gente está vivendo e buscando ter esperança, inclusive Sim. em meio às crises, né? Exatamente. E a gente vai passando por esse vale, né? E eu digo, Beto, assim, tudo... tem até um vídeo meu que eu falo sobre isso, né? Eu falo que tudo passa, né? Os momentos bons passam, mas os momentos ruins também passam. Então, tudo são fases, né? Então, é uma fase que você está passando agora, é um vale que você está atravessando, mas o importante é que a gente vê e a gente percebe que você está atravessando, né? O que a gente não pode é ficar ali parado no vale, porque o vale não é lugar para a gente ficar estacionado, é lugar de treinamento, é lugar de aprendizado, né? Eu não sei, assim, com vocês acredito que seja da mesma forma. Nada melhor do que uma crise para levar a gente para os pés do Senhor Jesus. É verdade. Era isso que eu ia perguntar, desculpa te Pode interromper. Você, quando você começou a viver essa crise, você tinha essa consciência de que é uma crise e eu vou passar por ela? Ou você enlouqueceu? Como é que foi? Eu não sei exatamente, né? Você ainda não contou. Quer dizer, eu sei um pouco, mas você deve contar aqui mais um pouquinho. Como foi para você receber esse momento assim de crise? Porque muitas vezes a gente se sente só, a gente se sente sem Deus, né? Sem aquela presença. A gente olha e muitas vezes a gente não vê. Você que ainda está passando, né? Que você disse, ainda está passando por essa crise.
teve fases assim, no início você se desesperou, ou você sempre teve essa consciência de que, não, ok, eu estou passando pela crise, mas vai dar tudo certo? Como é que foi para você? Teve de tudo um pouco, né? É curioso notar porque, perdão, cerca de um ano antes, um ano e meio antes da pandemia, eu tinha muito firme no meu coração, e eu não sei porquê, que eu enfrentaria dias difíceis. Compartilhei isso com algumas pessoas. Sua vida estava boa e você achava que alguma coisa ia acontecer? Não sei eu se eu estava entendi. vivendo, especialmente em termos espirituais, junto à minha igreja, ao que eu fazia na igreja, ao que eu entendia ser o meu ministério, os meus dons, o melhor momento da minha vida. Eu estava assim no auge, puxa vida, como estava boa aquela minha intimidade com Deus. Estava num momento muito bom, muito bom. E isso é evidente que reflete em todos os aspectos da vida. Verdade. Mas eu comecei a ter esse pensamento, e eu não sei explicar por quê, que eu enfrentaria dias difíceis. E compartilhei isso com algumas pessoas, imaginei que pudesse ser algumas situações que viriam a acontecer. Você segura aí só um pouquinho, deixa eu te interromper. Eu acredito nisso porque, às vezes, muitas vezes, acontece comigo também. O nosso espírito se comunica com o espírito, aliás, nós nos comunicamos com Deus por meio do nosso espírito, que entra em contato com o Espírito Santo de Deus. E eu acredito nisso, Beto, de que, de alguma forma, o Espírito Santo já vai preparando o nosso coração para algo que a gente vai precisar enfrentar. Até para a gente ficar em estado de alerta, né? E como diz a Bíblia, né? Orai sem cessar, vigiai, né? Então, eu acredito que possa ter sido realmente essa visitação do Espírito Santo já te preparando de alguma forma para essa crise, para esse momento. E o curioso é que a gente não aprende. E às vezes a gente fala, não, isso aqui é coisa da minha cabeça, não é? Eu pensei em várias situações que pudessem me levar a uma situação de crise, hipoteticamente, mas eu não estava minimamente preparado para enfrentar tudo que eu enfrentei. Uhum. Eu enfrentei talvez a pior crise da minha vida, de toda a minha existência. Nem vou falar a minha idade. Novinho. Mas de toda a minha existência. Você é muito jovem, 35 anos, tem a mesma idade que eu, por isso que eu falo isso. Não, ele é jovem, gente, para. Mas enfim, mesmo com todos esses alertas, quando a crise chegou, eu não me sentia minimamente preparado para ela. E quando a gente enfrenta uma crise sem estar minimamente preparado para ela, é claro que a gente dá cabeçada. E foi exatamente isso que eu fiz. Uhum. Sem tirar nem pôr. Mas naquela época eu li um livro que... Os Sussurros de Deus, alguma coisa assim, do Bill Hybels. Eu até anotei ele aqui, Beto. Me fugiu o nome certinho do título dele. Pode ir agora. falando aí que eu vou achar aqui. Mas, enfim, um livro que trouxe, né, várias situações reais que mostravam ali respostas... Desculpa, O Poder de um Sussurro. O Poder de um Sussurro, um livrinho da capinha azul, que é um que céu, já está assim. até cotado aqui para eu e Érica lermos também, né, Érica? Sim, um sim. Oh, Deus. Mas é um livro interessante. Ele me mostrou algumas coisas que eu não percebia até então. Formas que Deus usa no cotidiano das pessoas para se comunicar, para dizer, ei, eu estou aqui, eu estou fazendo isso. E a gente acaba passando desapercebido por essas coisas. Mas esse livro me chamou a atenção para isso. São histórias reais, pequenos testemunhos que ele vai contando de coisas acontecendo, desse tipo de rotina mesmo. Sim. Que a gente, uau, é verdade. Então, não é por acaso, Deus estava aqui, né? E eu, atento a esses chamados de Deus, a voz de Deus, mas mesmo assim eu não me sentia preparado para enfrentar uma crise, como de fato não estava. E agora, mais recentemente, eu estou lendo um outro livro, muito interessante também, O Efeito Isaías, que é do Greg Braden. Acho que é muito G e muito R no nome, então assim, eu me enrolo para falar, mas é por aí. Como eu também não sei falar o nome dele, o que você disser aí para mim dá tudo certo. Que é um livro que fala também muito a respeito do poder da oração, mais no sentido assim, de coletividade, um poder que a oração tem de transformar o futuro.
algo baseado no livro do profeta Isaías, mas também na física quântica. É um negócio assim espetacular, é um livro que eu estou lendo com muita calma, porque o meu raciocínio e o meu QI não chegam assim a ponto de ler rápido. Eu estou lendo esse livro. Faça igual o Ricardo, então, Beto, já vá para a parte final, para a última página. Terminei, Fana. Fana, sabe aquele livro? Terminei. Mas esses livros, eles me ajudaram e estão ajudando a perceber mesmo a voz de Deus e o poder da oração. De fato, eu não estou vivendo a minha melhor fase da vida. Como diriam os coaches, né? Eu não estou na melhor versão de mim mesmo. Essa é ótima. Amo essa frase. Essa é a minha realidade hoje. Mas sabe, Fana, quando eu olho para trás e vejo o tanto que Deus já fez, isso de alguma maneira vai me restaurando a esperança e enchendo de novo o nosso pote, assim. Sim. Para dar um encorajamento para a gente enfrentar situações. E essa é uma das formas, né, assim, do cuidado de Deus. Eu entendo assim. Para você ver, Deus fez você, te direcionou para obras, né, para livros seculares mesmo, né, e que estão te ajudando nesse momento, a passar por esse momento. A oração é importantíssima, né? A Bíblia é importantíssima. A palavra de Deus, ela é fundamental para que a gente se mantenha e permaneça de pé, né? Ela que nos sustenta, é o nosso alimento. Mas Deus vai nos direcionando para outros recursos também, para que a gente consiga ir driblando algumas situações, abrindo a nossa mente para outras possibilidades, Então, quando você falou desse livro, né, O Poder do Sussurro, eu dei até uma olhadinha, eu achei muito interessante. Como você acabou de falar, é Deus falando nos detalhes. É Deus falando conosco nas pequenas coisas, né? E às vezes a gente está tão desatento, está tão distraído, porque esse mundo está muito atrativo, né? Tudo muito rápido, são várias coisas que fazem com que a nossa mente se distraia o tempo todo e nos tire ali realmente daquele momento de oração, no secreto com Deus, né? Então, e aí Deus vai nos trazendo de novo, vai nos direcionando para aquilo que Ele quer. E uma coisa que me chamou a atenção, você falou várias vezes aí, olha, eu não estava preparado para essa crise. E eu vou te dizer uma coisa, meu amigo, você está. E eu vou te dizer por quê. Eu gosto de dizer que quando se trata de oração, às vezes a gente pensa assim, e isso acontece muito, tá numa crise, tá no olho do furacão, ai Senhor, meu Deus, a gente, né? As nossas melhores e mais sinceras orações, elas acontecem nesses momentos de crise. Porque é o momento que a gente fala assim, meu Deus, e agora, né? E aí muita gente fala assim, tenta uma coisa, está passando por uma crise, tenta uma coisa, tenta outra, bate numa porta, bate noutra, e, né? E aí chega um ponto que fala assim, agora só me resta orar. Meu Deus, a oração é aquilo que tem que acontecer em primeiro lugar na nossa vida. Na verdade, por isso que eu vou chegar nesse ponto aí, quando você fala que não estava preparado, o que eu entendo? Quando você, por exemplo, os soldados, eles são preparados, eles até pegaram uma água e falam, ai meu Deus, aqui dá tempo de tomar. Quando os soldados, por exemplo, né, estão ali sendo preparados para uma guerra, eles não treinam, eles não se preparam na véspera de uma guerra. Eles vão se preparando ali o tempo todo, né? Todos os dias, treinando. Então, é isso que eu falo com relação à nossa vida espiritual também. A gente não pode baixar a guarda com a nossa vida espiritual, com a nossa oração, com a nossa meditação na palavra. Por quê? Quando o dia mal chegar, a gente vai estar preparado para ela. Ainda que a gente pense que não esteja. Porque às vezes a gente olha para a luta, né, Beto? Para a circunstância e fala, gente, Deus, o Senhor não está vendo isso, eu não vou ter forças. Mas Deus sabe exatamente, Beto, daquilo que você é capaz, né? Até que ponto você pode ir.
Deus não estica, como a gente estava falando aqui, né, Érica, sobre a resiliência. Deus não vai te esticar como pega aquela liguinha e vai te esticar até você arrebentar. Esse não é o objetivo do nosso Pai. Ele te estica até o seu limite máximo, né? Até aqui eu sei que o meu filho suporta. Eu vou esticá-lo até aqui. Então, quando você enfrenta agora esse momento de crise, né? Eu tenho certeza que você tem aí já suporte, ainda que você pense que não tenha, para vencer dia após dia essa guerra, né? Porque eu conheço o Beto, nós conhecemos, né? A vida de oração. E é assim, na minha visão, é um cara exemplar, sabe? Então, assim, vida com Deus, tem sempre uma palavra. Então, tenho certeza disso, de que você já vinha sendo preparado, né? Você já estava com munição suficiente aí para enfrentar essa guerra, essa batalha, né? Ainda que você se sinta assim frágil, porque no meio da guerra a gente se sente assim mesmo. A gente se sente fragilizado demais, né? Mas Deus está ali o tempo todo, sussurrando, né? Como diz esse livro aqui, sussurrando aquilo que a gente vai precisar. O próximo passo. Deus vai dando a dica para o próximo passo. Eu chamo isso de direção fragmentada de Deus, né? E eu estava falando isso aqui até no vídeo passado. Deus nunca te dá a visão do percurso completo e final. Ele vai te dando passo a passo. Porque senão a gente corre, a gente quer sair da dependência dele. E a gente precisa estar na dependência de Deus para que a gente receba a direção do próximo passo. E do próximo, Ana. E do próximo, né? E é isso que eu tenho certeza que tem acontecido com você. Você tem recebido essa direção. E assim, é um caminhar. Às vezes demora um pouquinho, não é no nosso tempo que as coisas acontecem, não é muitas vezes do nosso jeito, mas as coisas vão acontecendo, né? Se tem uma coisa durante esse meu tempo de dificuldades, que não foi o único da vida, né? De vez em quando a gente enfrenta coisas assim. Com certeza, Pedro. Que não me escapou de fazer foi justamente manter intencionalmente o meu tempo devocional. Eu criei o hábito de todos os dias ler a Bíblia e orar. Então, isso realmente me ajudou, porque tem horas que a gente não tem forças para nada. Nem para orar. Nem para orar. É verdade. É verdade. Ou então a gente fala assim, só orar não vai sair do canto, mas orar é agir. Orar já é fazer uma coisa. Isso que você, né? falou. Isso. Oração, e eu tenho exemplos, e até quero compartilhar alguns exemplos desses. A oração, ela move as coisas. Sim. Com uma força concreta, real material, física. Então, orar é fazer alguma coisa, né? Sim. Não tem mais nada para fazer, eu vou orar, como você disse. Não, orar é fazer alguma coisa, Sim. né? Mas sabe, Fana, além desse hábito de ter uma vida devocional e, enfim, pior que eu esteja ou estivesse, que eu já não estou também no fundo do poço, graças a Deus. Graças a Deus. Manter esse hábito de ler a Bíblia todos os dias e de orar todos os dias, sabe? Foi gerando alguma espécie de esperança em mim. Sim. E num momento que as coisas começam a reverter e uma espécie de um resgate ou algo que nos pareça assim, agora eu vou sair desse buraco. Quando isso começa, vem vindo uma porção de memórias, boas lembranças de coisas que a gente já passou antes e que não ficamos para trás, porque Deus não permitiu. Então isso vai gerando esperança. Esperança, Beto. É trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Isso foi fundamental para esse tempo que eu estou chamando agora de resgate. Sim. De reviver, de colocar de novo o nariz para fora, né? Das ondas do mar bravio da vida, né? Que tentam sufocar a gente. E aí eu tenho também um hábito, já estava falando disso, que me auxiliou nesse tempo. Eu tenho uma agenda de papel. Acho que com certeza já falei dessa agenda para vocês. Você já comentou comigo, já. Uma agenda de papel que eu pego todos os anos, eu pego uma agenda nova, qualquer agenda, dessas de promoção que você ganha de loja. Então, nessa agenda, eu me forço a escrever
todos os dias do ano, Olha sem que faltar nenhum. interessante, gente. É um motivo, por menor que seja, de gratidão a Deus, e embaixo coloca um versículo bíblico. Mas, por pior que tenha sido o dia, eu paro num momento e digo, não, alguma coisa hoje Deus me fez que eu preciso agradecer. E aí então eu me forço a lembrar essas coisas. E eu registro isso diariamente. Uhum. Às vezes coisas bobas, coisas que quem pega e lê, isso é insignificante. Às vezes Você fazia isso até nos dias assim piores? todos os dias. Você conseguia ter força. Eu me forçava Nossa, eu tô me isso. sentindo um lixo. Não. Como que você conseguia? Eu acho que É eu por já isso te que ele está dei... aqui, ó, para ensinar pra gente como é que se passa por esse vale. Não, porque como é que se passa pela crise, pela né? prova, pela crise, tudo bem, a gente já sabe que é natural passar. Mas dessa forma aí, como você diz que passa, né, que está passando, e nos dias piores, eu sei que você já está, né, numa crescente, mas você já teve lá no fundo do poço. Nesse fundo do poço, você conseguia fazer isso aí? Ler todos os dias a Bíblia, escrever, ser grato por alguma coisa? É sério isso? Graças a Deus eu fiz isso. E foi pela graça mesmo. Uhum. Porque forças muitas vezes não havia. Quando um problema vem, ele nunca vem sozinho, né? Parece que No vem meio tudo junto, disso, né, eu Beto? também experimentei luto. Eu perdi parentes na pandemia. Enfim, coisas começaram a desmoronar. Você ficou muito mal também, Fiquei. né? Você Fiquei. pegou Covid e ficou mal demais no hospital. Fiquei. Me lembro disso. Fiquei. Eu peguei Covid nesse tempo. Depois, por conta das crises e a cabeça sem funcionar direito, eu também tive problemas de saúde fora a Covid, que me afastaram do trabalho. Então, durante esse tempo de crise, foi muita coisa, não foi um ponto, né? Mas sim, e eu confesso que às vezes isso foi puramente mecânico, carnal, de pegar a Bíblia e começar a ler, de pegar a minha agenda e começar a escrever. E você sentia a presença de Deus Não. nesses dias carnais? Não. Você Não. fazia pela fé. Eu fazia porque eu criei a obrigação. O hábito, né? A força do hábito, E talvez. olha, Fana, Bom, antes disso, então eu tenho essa agenda da gratidão, diariamente. É óbvio que hoje eu já tenho um motivo de gratidão para colocar na agenda, que é participar do canal da Fana. Olha! Ufa, né? O de hoje eu já não tô brincando. Tem mais momentos. Oba! É óbvio que hoje o meu motivo de gratidão, que será registrado na minha agenda, é esse aqui. Deixa eu te interromper mas eu lembro de um dia que você mandou uma foto de um caderno e de um café da manhã. Era a minha E agenda o da Roberto gratidão. mandou a mensagem seguinte, assim, mais ou menos assim, né? Hoje eu não tô bem, hoje é um dia terrível, mas eu convidei Jesus para tomar um café da manhã comigo. E aí ele colocou o copo de Jesus, ele fez aquele cenário Preparou a simbólico, mesa, né? Simbolicamente. simbólico para nós, mas a gente sabe normalmente, claro que Jesus estava ali, mas a gente obviamente não vê a pessoa dele, mas você fez tudo direitinho, o cenário, e eu achei aquilo. O Roberto ele ajuda a aumentar a minha fé, porque principalmente por causa desses períodos aí que você está vivendo. Toda vez. Me lembrei, agora tem que aparecer. Desculpa aí, tá? Depois você retoma de onde você parou. Não vou lembrar mais não, já é. E o microfone é sempre a Erika que fala, cadê o microfone? Meu Deus, olha o microfone aqui. Fana, você lembra que no nosso casamento, lembrando disso que o Beto falou, nós mandamos um convite para Jesus? Você lembra? Sim. Convidar Jesus para a sua vida, né? Para estar no centro e principalmente num momento como esse que você estava vivendo, né? De crise mesmo. Meu Deus, né? Em quem se agarrar, a não ser em Cristo mesmo, né? Não, então só para concluir. Isso, conclui. Você, agora falando para você mesmo, talvez esse seja o propósito de Deus fazendo você passar por isso, o permitindo, algum propósito ele tem. E com certeza, um desses propósitos é abençoar a minha vida, porque a minha fé ela é aumentada toda vez que você me manda uma mensagem nesse sentido.
assim, olha, o meu caderno da gratidão hoje. Aí ele tira uma foto. Então, eu sei que, não sei se você faz com esse intuito, mas tem algo dentro de você te movendo, e eu tenho certeza que é o Espírito Santo falando, manda foto para a Érica, manda foto para o Ricardo, sei lá, para quem mais você deve fazer esse tipo de coisa. Então, eu te digo, funciona na minha vida. Você ajuda, você é um instrumento de Deus para aumentar a minha fé sempre. E muitas vezes você nem entende, mas é um momento que eu estou precisando. E aí chega lá a mensagem com qualquer coisa que ele escreva. Às vezes o Roberto escreve assim, desejo que o Senhor, não sei, ele fala alguma coisa, que o Senhor abençoe. Talvez ele nem saiba o que eu estou vivendo, nem saiba o que eu estou vivendo, mas Deus sabe. E a mensagem chega e eu entendo perfeitamente. Então, muito obrigada. Talvez você esteja passando por isso aí. É por isso que quando a gente... Tô já vou zoando, passar para você. zoando. Quando a gente sentir, assim... quando o Espírito Santo nos mover a fazer alguma coisa, realmente a gente precisa obedecer, né? Porque, de repente, quando o Espírito Santo te move a mandar essas mensagens de encorajamento para as outras pessoas, se você falasse assim, não vou fazer isso não, o senhor está vendo a luta que eu estou vivendo? Como é que eu ainda vou tentar encorajar o outro ainda? Mas você vai e faz ainda assim. E aí, o fruto, você talvez nem conheça, ele nem apareça para você. Mas agora a Érica tá apresentando esse fruto para você, na vida dela está fazendo sentido. Está edificando a vida dela, né? Essas mensagens de encorajamento, de exemplo mesmo, de fé, de como viver uma fé genuína, né? De como ter uma vida de intimidade mesmo com Cristo. Então, sentiu, faça aquilo que a gente estava falando do evangelismo aqui com o Rafael semana passada, né? Deus, ele nos presenteia com tantos dons, com tantos talentos, com tantos recursos, mas não é para parar em nós mesmos. A gente precisa fazer fluir, deixar fluir para a vida do outro, né? Continua, Beto. Eu já fui e ainda sou alvo de muitas mensagens assim, de pessoas que às vezes passam muito tempo sem falar comigo e de repente, naquela hora do maior sufoco, chega ali cuidado de no Deus. WhatsApp uma mensagem como essa. Então, é exatamente isso. Eu só posso olhar isso como o cuidado e o amor de Deus por você. Não tem nada, evidentemente, a ver comigo, mas eu também já recebi muitas mensagens assim. E como é bom, né? É bom demais. Mas, além da agenda da gratidão, sim. Tinha um grupo que se reunia na minha casa toda semana, né? Um pequeno grupo da igreja e poucas pessoas, a gente se reunia e orava junto e tinha o nosso momento ali toda semana. Nesse grupo, nós montamos um livro de registro de bênçãos. Criado por você, da sua autoria, né? É muito modesto. Colocamos lá. E as pessoas podiam escrever. Sim. Os testemunhos. Testemunhos, respostas de oração, que a gente muitas vezes fazia ali no grupo mesmo, por algum motivo que alguém apresentasse, todo mundo orava por aquilo, de repente surgia um resultado, então alguém ia lá e escrevia, né? Incrível, né? Por exemplo, tem um registro lá, escrito pela mãe de uma menininha que à época tinha, eu acho que 7 aninhos, estudava com meu filho caçula, era da mesma sala e a família toda participava desse pequeno grupo. Essa menininha, coisa mais linda ainda hoje. Hoje ela tem 17 anos para 18. Uma moça linda, a Lia. Vou até dizer o nome porque ela é linda mesmo, ela merece ser citada, a Lia. Não mora mais nem em Brasília. Mas a Lia tinha um problema nos olhos, uma doença degenerativa, eu não lembro mais o nome da doença, está registrado lá, inclusive o nome da doença. Em um dos olhos ela tinha um alto grau de miopia e o outro ela já estava enxergando só vulto. E o prognóstico era muito ruim, era de cegueira daquela criança. Nossa. Horrível. E o grupo se pôs a orar por aquilo. E nós temos lá no livro de registro de bênçãos a cura dessa criança. Que bênção. Ela não tem sequelas. Que bênção. Notícias desse problema que acometeu os olhos dela, sabe? E aí eu começo a lembrar dessas coisas de novo, isso vai me dando tanta esperança, vai enchendo o meu coração e vai dizendo, Deus não me deixou no deserto. E aí, por falar em olhos, tem uma outra que é muito especial para mim. Com você, comigo. Esse testemunho é seu mesmo, né? Esse é meu mesmo, comigo. Eu tinha assinado um contrato para uma pessoa da minha família, muito querida, muito querida, muito querida, especial mesmo.
E esse contrato não foi cumprido e me deu muito problema. Muito problema. Um belo dia, eu estava cedinho de manhã em casa, ao telefone, tratando do problema desse contrato. E uma situação que já estava ali provocando um rompimento familiar, algo que ninguém queria, entre eu e essa pessoa. Enfim, e eu estava extremamente irritado, muito nervoso, cuspindo marimbondos. O cristão também, ele se irrita? Irai-vos, mas não pequeis, né? Bom, já que o cristão não pode mentir, eu sou do tipo bem irritado. A gente é normal, né? Mas nesse mesmo tempo, nessa mesma fase desse contrato, eu também sou míope. E nesse tempo eu tinha 4 graus de miopia, algo assim. Nossa, mas eu tinha Beto. muito medo de fazer aquela cirurgia refrativa, laser, né? Para deixar de usar óculos. E alguma coisa ali me moveu a, de repente, querer fazer essa cirurgia. No meio do olho do furacão ali, daquela confusão. Exato. É agora. Acontece, Esse é o melhor exato. momento. Umas Pra fazer loucuras essa assim, né? cirurgia. Pois é. Aí eu falei assim, não, eu vou começar a fazer os exames pré-operatórios para ver no que dá. Se chegar lá na hora, eu acho que eu não vou ter coragem de operar. Não vou fazer isso. E comecei. Aí fiz alguns exames e tinha um exame marcado para o dia que eu estava no telefone tratando desse contrato. Eu bati o telefone, acho que bati a porta de casa, acho que bati a porta do carro, bati Chutou no o cachorro. Chutou o cachorro. Saí daquele jeito para o exame. Eu também vou citar o nome. O exame foi feito pelo Dr. Pacini, ele mesmo. Hoje tem um hospital grande em Brasília, referência. Referência. Né? E ele mesmo, já é um senhor, acho que, não sei se ele ainda atende, acho que não. Mas naquele dia ele me atendeu e me chamou para dentro do consultório dele. Uma sala enorme, uma coisa muito bonita, um lugar muito bonito. E ele começou a me examinar. E ele disse uma coisa que ninguém gosta de ouvir dos médicos. Ele disse assim, foi Deus quem te trouxe aqui. Aí Quando fala assim, você... Ai, meu Deus. Bom, resumindo a história, eu tinha buracos muito grandes na retina dos 2 olhos. E ele disse, você está a ponto de ficar completamente cego, sem sintoma. Beto? Pode ser andando, dirigindo, dormindo, você vai perder a sua visão. Precisa fazer uma intervenção cirúrgica de emergência. Ele ainda disse assim, se você não quiser fazer aqui agora comigo, procure um médico ainda hoje. Nossa, sério mesmo? Mas ele repetia várias vezes durante essa conversa, foi Deus quem te trouxe aqui. É claro que eu fiz a cirurgia ali, eu estava na mão do melhor, do melhor hospital, melhor médico, e é claro que eu fiz essa cirurgia ali. Fana, essa experiência foi tão significativa, porque Deus estava me mostrando ali que Ele estava cuidando de mim, naquilo que eu nem sabia que precisava de cuidados, enquanto eu me preocupava com outro problema, que Ele lá na frente também já tinha resolvido. Sim, porque Ele já está no futuro. E Ele resolveu as duas coisas. Mais uma experiência que vai enchendo a gente assim. Com certeza, Beto. Vai trazendo esperança. O que te levou para esse médico, né? Você estava resistindo, Resistir né? a vida inteira. A vida inteira e de repente assim já estava ali no limite mesmo, né? Para algo pior acontecer. E olha o cuidado de Deus, né? Por isso que eu falo, como é bom a gente estar debaixo da proteção de um Deus tão amoroso. Né? Porque Ele cuida de nós nos mínimos detalhes, nas coisas pequenas, nas coisas grandes, né? E Ele vai nos direcionando para aquilo que Ele quer fazer. Te direcionou para o melhor médico à época, né? Fez a cirurgia. Que incrível, Beto. Realmente são coisas que mostram que não, Deus não nos deixa sozinhos, abandonados. É verdade. Na lama, no fundo do poço, seja lá onde for. Não, Ele continua exatamente no mesmo lugar, olhando, cuidando, amando, tendo misericórdia e graça, porque a gente precisa. No controle de todas as coisas, né? Outro dia tudo. eu amo frases, né? Eu vi uma que eu achei tão interessante, falava assim, a pessoa perguntando, mas Deus, onde é que o Senhor está? Né? A pessoa vivendo um problema difícil, onde é que o Senhor está? Ele falou assim,
no mesmo lugar onde você me deixou. Eu estou no controle de todas as coisas, né? Então, eu nunca perdi o controle de nada. Eu nunca saí do trono. Eu estou aqui, olhando cada detalhe, conduzindo vocês para o propósito. Então, é muito interessante, né? Um Deus tão grande que se preocupa com as nossas questões tão pequenas, às vezes, né? É verdade. E é bem isso. Os nossos problemas parecem muito pequenos diante da grandeza, né? E do poder de Deus. E o tema que a gente está tratando é justamente esse, exato. De, enquanto enfrentamos as nossas crises, trazer algo que nos dê esperança, que Sim. nos renove, né? Sim. E essas experiências de oração que eu estou contando para você, elas são todos casos absolutamente reais, fidedignos, não é coisa que eu ouvi dizer, é coisa que eu participei diretamente. Que você vivenciou, são experiências, algumas delas, né, são experiências próprias suas, você vivenciou. E tudo fruto de oração, coisas que aconteceram a partir do momento em que pessoas começaram a orar. Beto, então vamos dar uma paradinha aí, depois você vai continuar falando dessas experiências, né, que o Senhor tem trazido à sua memória, para que realmente você permaneça, né, com essa fé aí inabalável, né? As pessoas... Fana, me permita. Diga, fala. Tem uma música do grupo Arraiz que eu chamo Outono, se não me engano é esse o título da música. Ela disse assim: apenas uma fé que se abalou, apenas uma fé que se abalou, inabalável é. Nossa, essa eu vou guardar. Essa eu tenho que anotar. Não consigo cantar, Ricardo. Não eu tenho só a não sua vou voz cantar de porque locutor. essa eu não conheço. Apenas uma fé que se abalou, inabalável é. Você estava falando disso, eu lembrei. Perdão, Que, fecha não, parênteses. ótimo. Depois essa eu vou anotar. Mas as perguntas, às vezes as pessoas fazem, né? Até falei aqui na abertura do vídeo, eu já ouvi muita gente falando isso. E assim, quem não quer fazer alguma coisa, acha desculpa e acha justificativa para tudo. Tem uma outra frase que diz assim: quem é bom em dar desculpas, nunca é bom em fazer nada, nunca é bom em nada, né? Então a pessoa, não, mas eu não vou orar. Porque para que orar? Né? Se Deus é tão poderoso, Ele é onisciente, né? Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece cada um dos nossos pensamentos, Ele conhece cada intenção do nosso coração. Como está lá no Salmo 139, né? O salmista dizendo: ainda a palavra não me chegou à boca, e tu já a conheces. Então, Deus conhece, ele esquadrinha o nosso coração. E aí as pessoas baseadas, né, nesse salmo e nisso que eu estou falando, elas dizem assim: então, para que eu preciso orar? Né? Para que eu preciso falar com Deus se Ele já conhece a minha situação? Se Ele já sabe exatamente do que eu estou precisando, né? Então, eu queria que você até falasse um pouquinho sobre isso. Na minha visão, eu vou passar para você. Na minha visão, eu entendo assim: nós temos um Deus que é um Deus que busca relacionamento conosco, né? E a prova disso, né? Lá atrás, lá no Éden, né? Quando Adão estava ali com a Eva, e a Bíblia diz que o Senhor, Ele vinha na viração do dia conversar ali com Adão. Né? Ele queria saber como é que tinha sido o dia de Adão, né? Como é que foi aí, o que você enfrentou hoje, né? Nem luta tinha ali naquele lugar, né? Maravilhoso. Então, mas ele vinha ali para conversar. Então, ele deixou isso para a gente, né? Essa lição mesmo. Eu quero um relacionamento com vocês. Na verdade, um pai, né? Você como pai, a gente pode comparar a Deus assim. Você não prefere que seus filhos venham pedir para você, por mais que você saiba o que seus filhos precisam? A gente quer que o filho da gente venha pedir, a gente quer esse relacionamento. É lógico que eu sei o que o Murilo precisa, e muitas vezes eu sei que ele não sabe se expressar, então eu vou e forneço o que ele precisa, mas quando ele vem me pedir, eu dou aquele... No caso, ele só pede coisas materiais, comida, né? Por enquanto. Mas, por enquanto. Ele não pede assim, um curso, né? Estudar, né? Um concurso, não. Mas, então, quando ele vem me pedir algum presentinho, alguma coisa, quando eu posso dar, eu dou aquele presente de uma forma mais especial, né? Não que quando ele não me peça, eu não dê. Mas
tem um valor especial, porque ele veio conversar comigo, ele veio pedir. Então, se a gente que é mal, né, a gente tem esses sentimentos, imagina o Senhor, né? Então, ele quer que a gente peça mesmo, que a gente olhe para ele e que a gente fale da forma que a gente sabe falar, né? Então, eu acho que esse relacionamento mesmo, esse relacionamento é muito bom, né? E assim, já vou passar para você. É exatamente isso. Ninguém passa a falar. Fana, pelo amor de Deus. A gente tá igual o Faustão. Ó, já Deixa o entrevistado falar. Já você fala, espera um pouquinho. Não, mas é rapidinho, é só porque, para eu não perder. Porque, assim, nessa idade que a gente tá, né, a gente pensa assim, nossa, agora eu já sei tudo, né? A gente pensa, agora eu já sei. Não, é a fase que a gente começa a esquecer tudo, né? Então, onde é que eu tava mesmo? Você vai perguntar pro déficit de atenção? Não, brincadeira. Então, só para fechar aqui, para passar para você, né? Que eu estava falando que Deus é um Deus de relacionamento. Ele quer que a gente se relacione com Ele. Pai, Ele quer que a gente seja dependente dEle, né? Então, levar todas as nossas questões para Ele. O que a Bíblia fala sobre oração? Como é que eu tenho que orar, né? E Jesus deixou um exemplo para nós, né? De como é a oração que a gente tem que fazer, que é o Pai Nosso, que está lá no Evangelho, né? Mostrando como é que a gente tem que fazer a nossa oração. Então, ele ainda fala assim, lá em Mateus, não estou me lembrando agora a referência, Jesus falando assim, olha, quando você for orar, você entra para o seu quarto, fecha a porta do seu quarto e ora ao seu Deus, a Deus, né, em secreto, e Deus em secreto te recompensará. Então é exatamente isso. Deus está ensinando para a gente assim, olha, o seu momento de oração, eu não estou aqui pedindo aquela oração, ô Pai Todo-Poderoso, não, é uma conversa, é um diálogo, né, em que você precisa calar as outras vozes, né? Se desligar realmente das outras vozes para que você possa ouvir unicamente a minha voz, a minha direção, aquilo que eu tenho para dizer. Então eu entendo assim, que é aquele momento realmente em que a gente está conversando com Deus, colocando para Ele todas as nossas questões, as nossas alegrias, as nossas vitórias, os nossos fracassos, né? Então eu entendo dessa forma, mas eu queria ver como é que você entende e como é que você explica essa questão. A gente precisa orar para quê? Se Deus conhece o nosso coração. Engraçado, né, Fana? Você estava falando aí, eu lembrando, eu tenho 3 filhos maravilhosos, Robertinha, Rafael e Vitor. São lindos mesmo. Lindos mesmo. São maravilhosos. Obedientes. São. Servos de Deus. Graças a Deus. É uma família incrível. É sim. É verdade. Graças a Deus por eles. Mãe, Érica, Fana, sabem as preferências dos filhos. Qual é a cor preferida de cada um, né? Sim. Vocês só têm um cada. Mas se fossem mais, vocês iam ver que isso é verdade. A mãe sabe quais as preferências de cada um. A comida preferida desse, que é diferente daquele, a cor, o sapato, o jeito, sabe tudo. Pai não. Pai não tá nem aí para essas coisas, né? Então, falando como pai, eu conheço melhor o meu filho que é mais grudado em mim, que fala mais comigo. Isso mesmo. Um exemplo prático, que a minha Robertinha, amor da minha vida, nem vai gostar de ouvir, mas uma vez ela precisava fazer a revisão do carro dela. E eu falei, ela precisa aprender como fazer isso. Falei, filha, o carro é seu, vai lá. Detestando a ideia de ter a minha filha num ambiente de carros e, enfim... Que normalmente é um ambiente muito masculino, né? Normalmente. Eu confesso aqui, pode ser que alguém veja como fraqueza, mas enfim, é a minha. Eu não queria, mas falei, filha, vai. E ela foi. E há pouco tempo ela estava reclamando disso. Que ela teve que ir fazer a revisão do carro, porque eu não fiz. Ela guardou, hein? Ela guardou isso. E tudo que eu queria era que ela dissesse assim, pai, faz a revisão do meu carro. Exatamente, pedi, eu estava esperando por isso. E eu sempre fiz. Depois dessa, eu também voltei a fazer. Eu sei que um momento ela tinha que ir para aprender. E nesse, inclusive, nem deu certo. Depois eu tive que pegar o carro e levar em outro lugar e fazer também. Mas eu queria que ela dissesse para mim, pai, faz a revisão do meu carro. E ela não disse e eu não fiz. Olha! É bem isso o relacionamento do filho com o pai.
Ele está esperando que a gente fale. É. E ele está pronto a atender. E ele Sim. vai conhecer aquele que mais fala, aquele que está mais perto. Exatamente. A questão não é porque tem preferências, isso realmente não existe. Eu brinco com as minhas irmãs dizendo que eu sou o filho preferido da minha mãe. Mas é óbvio que isso é uma brincadeira. Quando a gente tem filhos, a gente sabe. Isso é impossível de acontecer nas situações normais. E é assim com Deus, não é preferência. Mas ele conhece melhor quem fala mais com ele. E a oração é exatamente esse ponto de contato, né? É a oração que nos leva para os pés do Senhor, é a oração que nos deixa mais próximos do nosso Pai. E é exatamente como você está falando, né? Quanto mais íntimo de Deus eu sou, né, mais eu vou ter liberdade com o meu Pai para falar com ele, olha, Pai, eu estou precisando disso, estou precisando daquilo. E um exemplo que eu acho tão interessante da questão da intimidade, né? Que a gente precisa realmente ter essa intimidade com Deus. Um filho, por exemplo, quando ele chega na casa do pai, ele nem pensa duas vezes. Chega lá, abre a geladeira, pega o que ele quer, né? Porque é a casa do pai dele. Então, ele se sente livre para fazer algumas coisas ali, porque ele está na casa do pai. E a mesma coisa é o nosso relacionamento com Deus. Quando a gente está na presença do nosso Deus e a gente o vê como realmente o nosso pai, né? Se a gente tem essa vida de intimidade com ele, a gente se sente livre, né? Para pedir o que, seja lá o que for, para contar das nossas questões, talvez as mais estranhas, né? Mas ele está ali, está ouvindo. E eu gosto de dizer que para falar com Deus, a gente não precisa marcar horário, né? A ligação é direta e não é como o Ricardo, né, Beto? A qualquer hora, dorme. A qualquer hora do dia ou da noite. Então, pode assim, contar comigo. Pode contar comigo. E assim, ele está sempre pronto a nos ouvir, a ouvir as nossas questões, ainda que a gente pense assim, mas isso aqui... é tão bobo, é tão insignificante, não vou levar isso para Deus, não. Ou é tão difícil. Ou é tão difícil, né? E já ouvi também, Deus está ocupado com tantas coisas nesse mundo tão desastroso, que da onde que ele vai se preocupar com essa questão minha? A gente precisa levar todas as questões. Tem uma passagem também que fala, né? Tá em Filipenses, que diz que eu preciso apresentar a Deus todas as minhas petições com ações de graças, né? Fazer conhecidas as minhas petições a Deus, né? Com ações de graças. Olha aí as ações de graça, né? A questão da gratidão. É você pedir algo para Deus e dizer assim, Deus, mas eu já te agradeço. Porque a sua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Então, seja como for, e a gente precisa realmente finalizar a nossa oração assim, né? Pai, eu estou pedindo isso aqui para o Senhor, mas que seja feita a sua vontade, porque a gente às vezes não sabe nem o que está pedindo, né? Um filhinho seu, por exemplo, quando seus filhos eram pequenininhos, o Lilo, vamos pegar o Lilo, que está com 5 aninhos, ele está adulto, gente, fez 5 aninhos ontem. Se ele pedir, por exemplo, para a Érica... Se ele pedir para a Érica, por exemplo, mãe, me dá essa faca, mãe, eu quero brincar com essa faca. É óbvio que a Érica não vai dar, porque ele não tem ainda maturidade para manusear ali uma faca. Então, é a mesma coisa com Deus. Quantas vezes a gente está ali nos pés de Deus pedindo alguma coisa que vai ser que vai trazer prejuízo para a nossa vida. E muitas vezes que pode trazer até morte. E a gente está ali insistindo, e Deus está falando, isso eu não vou te dar agora, né? Então, nesse relacionamento com Deus, a gente tem que colocar diante dele todas as nossas questões e entender também, né? Quando a resposta for um sim, a gente vai ficar feliz, óbvio, né? Quando a resposta for um não, talvez o nosso coração se entristeça, e muitas vezes também a resposta de Deus é: espera um pouquinho mais, ainda não está na hora, você ainda não está maduro para isso. Então, nessa intimidade com Deus, a gente começa até a entender essa forma de agir, essa forma de responder às nossas orações também. Pois é, Fana, a gente acaba limitando o poder de Deus pela nossa própria limitação, né? Sim, Coloca Deus na nossa caixinha e acha que tem coisas que isso ele não vai fazer. Eu tenho
inúmeros casos, situações em que eu orei, pessoas oraram, concordamos, fizemos tudo certinho, do jeitinho que tinha que ser feito, e as coisas não aconteceram como a gente queria, ou não aconteceram, ou aconteceram completamente diferente. Mas em nenhuma dessas hipóteses, olhando pelo retrovisor da vida, Deus não agiu, Deus não ouviu, Deus não estava, ou mais do que isso, Deus se enganou, ou Deus errou, em nenhuma hipótese. Com certeza. Nenhuma. Com certeza. E existem coisas que parecem difíceis demais mesmo, né? Mas, por exemplo, nesse livro de registro de bênçãos, eu tenho o caso de... Está escrito lá, páginas e páginas por ela mesmo. Minha tia querida, uma tia muito querida, uma pessoa extremamente segura emocionalmente. Ela é incrível, uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci na vida. Ela enfrentou um câncer. E ela conta esse processo todo, era um linfoma de Hodgkin, eu acho que é esse o nome, bem no tórax, assim, algo muito grave, muito grave. Sério, muito sério o problema que ela enfrentou. Uma alegria antes, durante e depois, inacreditáveis. E lá no nosso livro, eu tenho a foto dos exames do PET scan que ela fez antes, com a mancha bem escura aqui, e a foto depois sem mancha nenhuma. Que lindo. Sem mancha nenhuma. Eu estava vendo, relembrando outros casos lá, o caso de uma moça que ficou com a gente também nessas reuniões durante um bom tempo, e a vida dela era muito difícil. Era uma pessoa assim de muitos problemas, uma vida extremamente difícil, machucada, ferida. Ela enfrentou um câncer que era assim, ovário, útero, mas ele se alastrou e ela teve que tirar muitos órgãos e era um negócio que mutilava. E ainda hoje eu estava vendo de manhã o livro lá, abrindo e dando uma olhada antes de vir para cá. E com a letrinha dela escrita assim, 2017, agosto de 2017. Ela, olha, eu estou voltando aqui depois de, não lembro mais, acho que 1 ano e meio, para essa reunião aqui. E a minha vida tem muitos problemas, eu poderia contar várias coisas problemáticas que eu enfrento. Mas hoje eu estou registrando. Ai, que lindo. Eu estou registrando o resultado negativo dos meus exames. Nossa, que bênção. Só quem já passou por isso sabe o que significa um resultado negativo, né? Só quem já viveu mesmo. São coisas assim, e aí a gente olha para trás e fala, qual é mesmo o meu problema? Tem uma amiga minha que ela fala assim... Teve um dia que eu falei, nossa, mas você estava tão feliz, aconteceu alguma coisa? Ela falou, não. Provavelmente foi algum resultado de exame bom que eu peguei. Então, quando eu vou ao médico e eu pego um resultado positivo, assim, bom, né? Eu fico muito feliz, não importa lá, o Ricardo está te dando um papelzinho. Chorão. Obrigado. E aí ela fala, não importa o que eu esteja vivendo, se eu estou voltando de um médico com uma boa notícia, eu me alegro. Então, nesse dia, eu acho que não aconteceu nada que normalmente acontece, né? Não foi nada no trabalho e tal, foi um resultado de algum exame. Então, né? Você também pode falar muito bem isso. É motivo para a gente realmente chorar e se alegrar, né? Não, as coisas que Deus faz são absolutamente incríveis, né? E tiram de fato a gente desse ambiente de sofrimento. Meu Deus, o que será de mim? Levanta. Tem coisa acontecendo. Tudo eu tenho visto assim cada vez mais, tá na moda falar na moda, assim, né? É bíblico, mas assim a gente tem falado mais da renovação da mente, né? Da gente mudar a forma da gente pensar, mudar como é que fala? A estação da mente, mais ou menos assim. E é tão isso, porque eu vejo um exemplo tosco assim. Quando eu estou na minha TPM, eu começo a olhar tudo o que está dando errado. Errado assim, né? Um negócio que está sujo em casa, eu chegando atrasada no serviço e não sei o quê. Eu foco naquilo. Quando a TPM acaba, os problemas são os mesmos. A coisa está suja, eu estou chegando atrasada de novo.
mas eu tô com o espírito alegre, né? A alma alegre. Então, isso é realmente verdade. A gente tem que renovar nossa mente, pensar nas coisas que estão dando certo, pegar a agendinha mesmo, escrever e se alegrar com essas coisas que estão dando certo. Porque se a gente for olhar bem, for calcular, são incalculáveis as coisas que estão dando certo. Verdade. Olha o tanto de coisa que poderia dar errado, né? Só no nosso corpo aqui, o tanto de coisa que podia dar ruim, né? Em órgãos. A gente está enxergando, a gente está falando, a gente está com condição, né, emocional até para estar aqui, psicológica, tá tudo dando certo. Aí uma coisa que não dá errado, a gente já se estraçalha e a gente fala, a vida não vale a pena, né? E se a gente for parar para olhar, a gente preenche uma agenda dessa por dia. E é por isso que é tão interessante esse registro, justamente porque a nossa mente, ela tem a tendência em focar naquilo que não está dando certo, né? Naquilo que não foi do jeito que eu queria, não foi do jeito que eu planejei. Então, o registro é muito interessante, Beto, isso que você faz, porque ele te obriga a olhar aquilo e falar, gente, olha só, olha de onde Deus me tirou. Olha, nesse dia aqui, olha o que foi que Deus... Olha o livramento de Deus nesse dia aqui, né? Então, é interessante mesmo a gente registrar esses momentos e agradecer a Deus. Toda vez que você olhar esse livro, né? Eu vou até começar a fazer isso também. Isso está servindo para a minha vida. Eu vou comprar esse caderninho. Não vou nem comprar, porque eu tenho vários cadernos lá em casa. E um deles vai ser exatamente para esse registro também. Para olhar, né, e agradecer. Porque eu gosto de dizer que a gente precisa expressar a nossa gratidão, né? Porque a gratidão que não é expressada, ela soa como ingratidão. Então, assim, você fez uma coisa fantástica para mim. Eu, não preciso nem agradecer. Beto é meu amigão, ele já sabe que eu sou agradecida. Não é? Então, de repente, você não está esperando esse agradecimento, mas é interessante que eu faça para você, até para mostrar para você que isso foi importante para mim. E para mostrar para você, porque de repente no seu coração isso pode soar como ingratidão. A mesma coisa com Deus, né? Quando Jesus estava lá curando os 10 leprosos, né? Eu gosto de sempre lembrar disso. Ele curou lá, foram pelo caminho, foram curados no caminho, e só um deles, né? Só o samaritano voltou para agradecer. E aí Jesus pergunta, porque Jesus podia falar, isso é natural do ser humano, eu sei que não viriam mesmo. Não, mas ele perguntou, onde é que estão os outros 9? Não eram 10 os leprosos, né? Eu não curei os 10. Então, a mesma coisa. A gente precisa desse coração grato, até para mostrar para o Senhor que a gente está reconhecendo, né, todo esse cuidado, né, que Ele tem com cada um de nós todos os dias. E é muito interessante, Beto, muito interessante. Eu vou fazer isso para a minha vida também. Faça mesmo. Eu não tinha feito ainda esse registro, mas eu costumo dizer que, já até falei isso aqui em algum vídeo também, quando eu contei um testemunho meu de uma cirurgia que eu precisei fazer, e aí, de repente, o médico perguntou para mim na revisão da cirurgia, olha, ficou essa marquinha aí, né? Normalmente, porque ficou uma marca, realmente, uma cicatriz, perdão. Uma cicatriz aqui, e assim, quando você olha de perto, você consegue identificar a cicatriz. E ele falou assim, olha, Estefânia, dá para a gente minimizar isso aí, ou até fazer quase desaparecer. E eu disse para ele que eu não queria que ele fizesse isso, porque essa cicatriz ela seria o meu memorial. O memorial do poder de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus, né, do milagre que Ele operou na minha vida. Então, toda vez que eu estou ali, às vezes, penteando o cabelo ou escovando os dentes, que eu olho para a cicatriz, eu, sinceramente, eu faço uma oração ali na hora e agradeço a Deus. Deus, muito obrigada. E se alguém vier te perguntar, você vai falar, Deus me curou. Exatamente. Então, é uma forma também de você manifestar isso, essa gratidão, né? É esse memorial mesmo, né? Não está registrado no caderninho, mas está registrado na cicatriz. Mas vai passar para o caderninho. É isso aí. Você ia dizendo, Tem Beto.
um dia do ano, que é a quarta quinta-feira do mês de novembro, que é o Dia de Ação de Graças. Sim, olha que Comemorado importante. pelos americanos e tudo. Mas tem uma Pois lei nossa, é. nacional, que institui. Por que que só eles fazem isso, Beto? Não, eles e o Roberto. E o Roberto? Porque eu não conheço mais ninguém que celebra essa data. Aqui no Brasil, não, né? E Durante- nem em outros lugares, acho que não. Acho que é só nos Estados Unidos essa, Eu sei que... essa cultura da... eu sei que surgiu por lá e assim, seria uma tolice não aprender com quem já fez e deu certo, com o né? que está dando certo. Então, né? durante alguns anos, essa prática foi bastante comemorada mesmo. A gente fazia ceia como se fosse uma ceia de Natal, um negócio grande mesmo, e tal. Justamente para nesse dia lembrar, sentarmos todos ao redor da mesa, ou seja lá onde for, e lembrar as bênçãos que recebemos feitos durante do o Senhor, ano, né? Uhum. Então é um dia específico do ano, mais para o finalzinho do ano, às vésperas da Black Friday, para a gente lembrar as bênçãos que Deus nos deu durante aquele ano. A Isso é festa começou importantíssimo. para agradecer pela colheita do ano. Então, é um dia de ação de graças, que a origem dela era essa, agradecer a colheita, a safra Certo. do ano, né? E a gente usa aqui para isso. É um dia do ano que a gente olha, abre os caderninhos de bênçãos, vamos lá, o que você tem para contar? E a gente vai compartilhando essas coisas, é bem legal. Mas, Fana, eu não sei se ainda há tempo. Há tempo. Há tempo eu e queria... fora de tempo. Nossa! Eu não podia perder essa. Meu Deus! O meu só vai aparecer o áudio agora, mas não podia perder a piada. Porque ele disse que às vésperas, o Beto falou que é às vésperas da Black Friday, né? Não é isso? Então a pessoa faz ação de graças, né? Porque no dia seguinte vai ser uma desgraça. Vai gastar demais. Né? Ou corta esse microfone. Diga, Beto. Mas, Fana, tem uma experiência que é bem recente, Fana e Érica, que foi algo que mexeu muito comigo no dia que aconteceu, que também ficou registrado, não podia deixar de ser, e que remete ao início da minha história de vida. Vou compartilhar com vocês, vocês vão entender melhor. Eu vinha há alguns dias pedindo um milagre, alguns meses, pedindo um milagre. E eu imaginei que milagre eu queria, alguns milagres, e eu pedia, Deus, faz isso. Você tem o caderninho também da lista dos de pedidos, pedidos não. milagres? A minha mãe escreve as orações dela, Eu tenho os dos meus pedidos e tal, objetivos, eu tenho. Esse é mais comum, É, esse é aham. mais comum, mas esse eu não faço. Pode ser uma Aí, prática ó, aí para o futuro. mais um caderninho. Mas eu vinha pedindo a Deus um milagre. Eu estava assim naquela exaustão completa, mental, que eu agora sou um milagre. Senhor, faz alguma coisa aí, um rebuliço, transforma as coisas, mas eu preciso de um milagre, não era outro nome, tinha que ser um milagre, algo sobrenatural, milagre, ponto. E eu pedi muito isso a Deus, durante alguns dias, ou semanas, ou mais do que isso. Mas fiz algumas viagens, inclusive, pensando no milagre. Falei, Senhor, vai ser agora. Eu vou estar lá em tal lugar, então vai ser agora. Ano passado, um exemplo. Ano passado eu fui em Florianópolis. Passei um final de semana em Florianópolis e eu sabia que o milagre ia ser lá em Florianópolis. Cheio de expectativa para o milagre. Cheio de expectativa. Agora vou voltar da viagem de Florianópolis com tudo resolvido, porque o milagre aconteceu. Deus sempre me ouve. Poxa, e aí, que custa um milagre? Eu sou o Nada, filho né? predileto dele, Mais afinal um a de contas. menos, né? Não vai fazer diferença. Eu pedi esse milagre muito. Aí, vocês sabem que eu não uso redes sociais para nada. Eu não tenho Verdade. rede social de nada. Não É tem. horrível, porque a gente não consegue saber da vida dele. Isso é a melhor coisa A do gente mundo. até querendo vasculhar o que está acontecendo. Não consegue. Eu não uso redes sociais. E aí eu recebi no WhatsApp um vídeo que eu também não costumo abrir, de uma rede social, que eu não lembro mais qual era, mas eu cliquei. Era uma manhã, eu estava sozinho. E eu comecei a ver e era um vídeo longo, vídeos longos, eu chama menos ainda a minha atenção.
Mas você vai assistir a este, né? E Esse vou, nem e é vou esse anotar, e vou longo. anotar no Esse caderninho. tá um pouco longo, espero que você assista. Perdão, a culpa é minha, perdão. Brincadeira. Mas enfim, eu comecei a ver aquele vídeo e era um pai, acho que ele era um pastor, e ele estava dando o testemunho dele na igreja dele a respeito do nascimento da filha. A filha, uma bebezinha linda, e ele dizendo, minha esposa descobriu que estava grávida, e foi aquela festa, foi uma alegria, aquele ambiente maravilhoso e tal, e nos primeiros exames a gente descobriu que a nossa filha não tinha formado por completo o aparelho digestivo. Não sei se vocês já viram esse vídeo. Você me mandou ele. Mandei. Não, mandou. Pronto. Esse vídeo. E esse pastor ia contando essa história da filha e logo todo mundo se pôs a orar e a igreja dele toda envolvida e pessoas de outras igrejas e outras partes do país e do mundo começaram a orar por aquela criança. E os exames foram, ao longo da gestação, confirmando que ela não tinha o aparelho digestivo completo. Então, eles procuraram um médico renomado e ele disse, olha, essa é uma questão que não é tão comum, mas eu estou acostumado a lidar com isso, isso é fácil de resolver, nós vamos colocar um estômago de um... Posso estar falando errado, mas era um ovino, carneiro, não sei. Artificial, faria o estômago e colocaria na nenenzinha recém-nascida, logo que nascesse, para que ela tivesse as suas funções ali normalizadas, e o médico assegurava o resultado daquela cirurgia, embora grande, embora complexa. Isso a gente vai resolver, fiquem tranquilos, mas aqueles pais alimentaram dentro de si a esperança do milagre. E todo mundo orava pelo milagre. E eles colocaram no coração a convicção plena de que a neném nasceria normal, sem essa questão. E à medida que o vídeo ia passando, a gente fala, tá aí o milagre, né? A neném, o fim da história é esse. A neném nasceu curada. Não, a neném nasceu com problema no estômago. Segundo ele, o relato desse vídeo é que ela não tinha o estômago e a parte do reto também era fechada, obstruída. Ela não existia. E quando ela nasceu, a enfermeira levou para a mãe e disse assim, olha, sua filha vai mamar, mas vai colocar tudo para fora porque não tem passagem. Sim. E o médico já chegou e já está tudo certo, o estômago artificial, não sei o nome que usa, mas é esse que iam colocar, já está aí, ela vai para a cirurgia, vai ficar tudo tranquilo, enquanto não acontecer vai ser assim mesmo, ela mama e volta, e os pais naquela angústia, não era isso que a gente tinha esperado. E aí diz que quando a enfermeira pega, ou o médico pega a criança para começar a preparar, a criança evacuou. Nossa, que coisa incrível. E eu comecei a chorar com esse vídeo. Só Deus faz isso. Eu comecei a chorar muito com esse vídeo. E eu dizia em voz alta, porque eu estava sozinho, eu dizia, Deus, e o meu milagre? Eu estou pedindo há tanto tempo. Por que acontece com os outros e comigo não? Foi incrível essa hora. Porque eu sentia no meu peito a voz do Espírito Santo dizendo para mim assim, eu já fiz o milagre. Você é o milagre. Ai, meu Deus. Em fração de segundo, eu recobrei. Tem ali. Tá aqui, viu, Ricardo? Obrigado. Limpar a maquiagem. Tá fã? Caiu um cisco aqui. Obrigada. Mas em fração de segundo eu recobrei a minha própria história. Eu sou o quarto filho de um casal de cristãos. Meu pai era advogado, minha mãe é dentista. A primeira filha deles nasceu com hidrocefalia e faleceu com menos de um ano de idade. Depois disso, as minhas irmãs nasceram, saudáveis, lindas, maravilhosas, e se mantêm assim até hoje. Olha. E eu nasci. Com um problema gastrointestinal severo. A minha mãe disse que o meu primeiro ano foi todo no hospital. E as enfermeiras comemoravam quando eu ganhava qualquer coisinha de peso. Nossa. Eu não tenho fotos da minha primeira infância, porque eu era um ratinho dentro de um berço no hospital, só pele e osso.
um hamster, sem me desenvolver. E era um problema gastrointestinal severo. Bom, um belo dia, a minha mãe, como dentista, ela estava sempre de jaleco, então ela tinha livre acesso ao hospital, estava sempre lá, enfim. Um belo dia, minha mãe me deixou dormindo no hospital com a minha avó e voltou para casa, porque ela estava muito cansada e no dia seguinte, bem cedo, eu ia fazer um exame bastante ruim, segundo ela, e ela queria acompanhar o exame, então ela foi dormir em casa. E ela disse que quando chegou, enquanto meu pai tomava o banho dele, ela estava ajoelhada na cama e aleatoriamente abriu a Bíblia em Tiago 5. Se tem alguém doente, chama os presbíteros, ora, põe as mãos lá, unge com óleo, a oração da fé curará o doente, ele se levantará. Se tiver cometido pecado, será perdoado e tal. E a minha mãe disse que se agarrou a essa oração do livro de Tiago e disse para Deus assim: Senhor, eu já perdi a minha primeira filha. Se não for para o meu filho ser um homem de bem, o Senhor pode levá-lo agora. No dia seguinte, ela disse que acordou com meu pai já pronto, em pé, olhando para ela, dormindo na cama, e ela, sobressaltada, disse: por que você não me chamou? Passou a hora do exame do menino, e, meu Deus, aquele negócio. E o meu pai disse assim: você estava dormindo como há muito tempo você não dormia. Eu não tive coragem de te acordar. Quando minha mãe chega apavorada, e ela, assim como as minhas irmãs se mantiveram bonitas, ela se manteve apavorada até hoje. Ela chega apavorada no hospital, nos corredores, e o médico vinha em sentido contrário. Dr. Myron Lima, extraordinário, vinha em sentido contrário, e ela: Dr. Myron, cadê o meu filho? E ela conta que ele, sorrindo, disse assim: doutora, a senhora acredita em milagres? Eu cresci sem sequelas. Nossa. Não tenho lembrança do que foi isso na minha vida. Que coisa, Beto. Quando eu pedi um milagre, do tempo de muito sofrimento na minha vida, vendo o milagre dos outros acontecer, Deus disse assim: eu já dei mais do que você espera. Uhum. Você é o milagre que eu fiz. Deus nunca me abandonou. Com certeza. Amém. Com certeza. O que Ele fez desde o meu nascimento permanece até hoje. Uhum. A despeito das crises que Sim. eu passo, dos erros que eu cometo, dos meus pecados, e apesar de mim, Deus nunca me abandonou. E eu tenho certeza que por conta disso há esperança. Há esperança. E não há crise que dure para sempre. É verdade, Beto. É o que eu falei para você no início, né? Eu, olhando para a sua vida, eu entendo exatamente assim, né? Que é um momento assim de travessia, né? Você está atravessando, né? E o Senhor tem trazido à sua memória, né? E é essa palavra que está lá no livro de Lamentações 3:21, né? Eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E é exatamente assim que o Senhor está fazendo com você, o Espírito Santo, trazendo esses fatos, essas experiências à sua memória, para que isso realmente gere no seu coração essa esperança. Sim. De que você precisa para continuar essa travessia. Porque tem hora que realmente o desânimo é tão grande, a angústia é tão grande, que a gente pensa assim, realmente, não, aqui acabou para mim, não vai dar mais, né? Não tenho mais forças, né? E o Senhor está aí. E eu gosto demais, é uma das promessas mais lindas de Jesus Cristo, né? Quando ele estava para partir para o Pai, ele chamou os discípulos e falou: olha, eu estou indo, né? Mas eu vou deixar com vocês, eu vou enviar para vocês outro Consolador. Então, vocês não estarão órfãos. Então, isso enche o meu coração. Toda vez que eu me sinto assim, sozinha, ou solitária por algum motivo, ou angustiada por algum motivo, eu me lembro dessa promessa, né? E a promessa de Jesus também. E eis que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, né? E todos os dias, é todos os dias mesmo, né? Jesus não mente para nós, né? Ele falou: eu estarei com vocês todos os dias. Nos dias maus ele está com a gente? Tá também. No dia bom, no dia feliz, ele tá também. Às vezes a gente não
percebe a presença dele, né? Mas ele está sempre ali, cuidando, zelando, trazendo à nossa memória aquilo que pode nos colocar para frente, né? E aí eu até me lembrei de falar que as pessoas, às vezes, eu já ouvi muitas frases, né? Eu que gosto muito de frase, às vezes eu leio essa e falo assim, não, essa daí acho que não está muito legal, não. Que diz assim, olha, não olhe para trás, o que passou, passou, não olhe mais para trás. E até, se a gente for questionar, assim, à luz da Bíblia, a própria Bíblia fala, né, coloca a mão no arado e não olhe mais para trás. E o próprio apóstolo Paulo, quando ele diz assim, ele fala de buscar a perfeição, ele fala, olha, eu não sou perfeito, mas uma coisa eu faço, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para o que está diante de mim, eu prossigo para o alvo, né? Para receber o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Então, aí a gente pode pensar assim, então tem uma incoerência nisso. É para olhar para trás ou não é para olhar para trás? Paulo está falando que não é para olhar para trás. A Bíblia fala que não é para olhar para trás. Mas quando Paulo fala isso, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ele está dizendo o seguinte, não se apegue àquilo que ficou lá atrás. Que aquilo que ficou lá para trás não te ancore lá, não te deixe ancorado lá nesse lugar lá do passado, né? Você pode sim e deve olhar para esse retrovisor quando for para se lembrar, por exemplo, daquilo que Deus fez. Eu posso até olhar para trás e lembrar de uma situação de sofrimento, de uma situação de enfermidade, e às vezes isso me vem à memória também. E eu olho lá para trás, mas com mais motivo para agradecer ao Senhor. Senhor, o Senhor me tirou dali. O Senhor me trouxe para onde eu estou hoje. O Senhor me livrou da morte. O Senhor me curou a enfermidade, né? E por tantas e tantas e tantas vezes a gente pode sentir a mão de Deus na nossa vida, o cuidado dele. Então, esse olhar para trás não é aquele olhar que a pessoa fica só lá ancorada. Ai, a minha vida, nossa, olha como eu sofri, olha como é difícil a minha vida, olha de onde eu saí. Então, é exatamente esse alerta que Paulo faz. Você pode olhar, mas a gente tem que estar com o foco lá no alvo. E o alvo é Cristo, e é para onde a gente está avançando, né? Então, isso é muito importante. E aí, a gente falando aqui de gratidão, né? E a gente já vai aqui caminhando para o final. O 01 quer falar. 01 quer falar. Deixa eu falar uma coisinha, Fana, já que o seu canal esclarece bastante. Você falou do envio do Paráclito, não é? Sim. Que você falou Espírito Santo, mas Santo. Paráclito. Não seria interessante explicar o que é o Paráclito? Quer que eu Pode falar. Porque, na realidade, Jesus, quando falou do Paráclito, ele sempre era didático. E ele explicava, né? Então, o Paráclito, como tinha aquelas tropas, né? Então, tinha como para a gente tentar ver como é o dia de hoje, tem a tropa. Aquele que está no comando, você vai conseguir. É a tropa toda, você vai conseguir. Tudo vai dar certo. Então, você imagina o Espírito Santo, você passando por dificuldade, e o Espírito Santo você vai conseguir, vai dar tudo certo. Essa era a função do Paráclito nas legiões romanas, né? E Jesus quis fazer a comparação. Tá vendo, gente? Papai, Pai do céu, vai enviar o Paráclito, que é parecido com esse aqui que está nas tropas, dizendo, vai dar tudo certo, você vai conseguir. É isso. É aquele que realmente nos estimula, nos incentiva, nos encoraja, né? É o Espírito Santo, né? É isso que ele faz com a gente. E com certeza é ele que está aí, né? Sugerindo no seu coração exatamente para onde você deve ir, te dando essa direção todos os dias, né? Você ia falar alguma coisa antes do Ricardo falar? Ou não? Não? Porque a gente já vai aqui caminhando para o final, e eu me lembrei, Beto, a gente falando de oração, né, e do poder que uma oração tem, né? E às vezes a gente fica tão negligente com a oração, e se a gente realmente soubesse e aprendesse, né, o quão importante é a gente estar ali orando nos pés do Senhor, a gente faria isso, né, o tempo todo, como a Bíblia nos ensina, né, sem cessar. E eu me lembrei daquela passagem de Elias, né, quando Elias orou a Deus, né? Ele teve aquela profecia lá junto ao rei Acabe, olha, vai ficar sem cair chuva aqui por um tempo, e por 3 anos e meio ficou sem chover naquela região. E aí
Depois o Senhor falou com ele que realmente a chuva voltaria a cair. E ele falou, bom, então agora eu vou subir. Ele subiu lá no monte, acho que foi o Monte Carmelo. E tá lá no monte e falou pro servo dele, que era Eliseu. Falou, Eliseu, desce lá que eu estou orando. E eu acho interessante que a Bíblia descreve até a forma que Elias se colocou em oração. Que ele colocou a cabeça assim entre os joelhos. E diz que ele não parava de clamar. Ele não parava de clamar para que essa chuva caísse novamente, para que a chuva descesse, né? E aí o Eliseu diz que foi lá uma vez, falou, nada, Elias, nada. Aí ia lá, nada, nem sinal de chuva. Eu acho que pela 6ª vez, quando ele desceu lá, para dar uma olhada, para ver se já tinha pelo menos sinal de chuva, diz que ele viu, né, lá no céu, uma nuvem do tamanho uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Aí agora a gente vai cantar. É o sinal, né? Então ali ele viu, para Eliseu era só uma pequena nuvem, mas para Elias, que estava em oração, era sinal de que uma grande chuva desceria sobre aquele lugar, né? Então é assim que a gente tem que fazer as nossas orações, crendo, né, crendo que realmente uma grande chuva vai descer. E eu me lembrei de uma historinha, já estou finalizando aqui. Me lembrei de uma historinha tão interessante. Eu não sei se eu vou saber contar muito direitinho, porque já tem um tempo que eu ouvi. Diz que um pastor estava pregando sobre oração e fé na igreja dele. Era uma igreja muito pequenininha, um vilarejozinho muito pequeno, e ele pregando sobre o poder da oração e da fé. E ele disse que orou e falou assim, olha, nós vamos para casa, e realmente eles também estavam precisando de chuva, de que chovesse naquele lugar. Estava tudo muito árido, a plantação não vingava ali por conta da falta de chuva. E ele reuniu a igreja e falou, olha, nós vamos orar com fé, para que amanhã, nessa mesma hora, a gente veja o poder de Deus entrando aqui em ação, essa chuva caindo, né? Então a gente vai colocar isso diante do Senhor. E a igreja toda começou a orar e tudo. E aí no dia seguinte, na hora que ele tinha marcado, a igreja foi chegando. As pessoas foram chegando para a igreja e de repente apareceu uma garotinha. Oh, meu Deus, com um guarda-chuva aberto. Eu achei aquilo tão incrível, porque isso é fé, né? Como está lá em Hebreus 11, né? A fé é a certeza daquelas coisas que a gente não consegue enxergar ainda com os nossos olhos naturais, né? Mas pelos olhos da fé a gente consegue já ver o resultado. É chamar à existência aquilo que ainda não existe. Foi isso que essa garotinha fez. Ela orou e ela creu. E se ela orou, Deus ia responder com a chuva, pois ela chegou lá com o guarda-chuva aberto. Então, eu achei isso incrível. E a gente sempre lembrar, né, Beto, como você deixou... Choveu ou não? Choveu. Perdão. E a chuva caiu. E a chuva caiu. A gente deixar, assim, eu sei que, assim, esse bate-papo foi muito... Pelo menos para a minha vida, edificou demais a minha vida. Me deu, assim, algumas dicas de algumas coisas que eu preciso passar a fazer, né? Quando você fala da oração, a gente não pode deixar a oração, mesmo, principalmente, né, naqueles momentos, assim, de maior angústia, porque tem hora que realmente a gente não quer orar, não é? Às vezes você está passando por uma dificuldade tão grande, a luta está tão difícil, que você fala assim, não, Deus, hoje não vai dar. Né? E é exatamente nesse momento em que Deus vai escutar o nosso coração, né? Porque você está tão pesado, tão angustiado, que aí você coloca o seu coração diante do Senhor, né? E a gente levar, então, assim, para esse nosso relacionamento com Deus, essa nova postura, né, Érica? De você agradecer, né? Pediu alguma coisa, agradeça a Deus antecipadamente. Senhor, eu sei que algo o Senhor vai fazer. Talvez não seja aquilo que eu esteja pedindo, do jeito que eu esteja te pedindo, e nem na hora que eu estou te pedindo, né? Às vezes a gente é tão imediatista que é a resposta imediata. Mas eu sei que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, né? E que, como você falou, achei tão incrível, você falou que nesse caderninho da gratidão, você anota todos os acontecimentos. Porque uma pessoa pode pensar assim, mas
Se é o caderno da gratidão, ele tem que agradecer só os acontecimentos bons, não é não? Só o que aconteceu de bom. Mas não, porque até nos acontecimentos ruins, até naquelas questões difíceis que a gente ficou sem entender, havia um propósito naquilo. Como está lá em Romanos 8:28, né? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não tinha entendido isso. Você anota também as coisas que deram errado? Não, só motivos de gratidão. Inclusive nos dias em que as coisas deram errado. Nos dias. Mas eu acho interessante a gente registrar também, assim, é uma sugestão, talvez, né? Vai ele comprar outro caderno. Agora compra mais um caderno, porque a gente tem que registrar. Porque eu entendo, assim, que se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, como está lá na palavra, né? Então, até aquele acontecimento que eu fiquei sem entender, eu acho que ele até mereceria um registro, porque lá na frente, Beto, eu vou entender o agir de Deus ali naquela hora. Por que Deus agiu dessa forma? Por que Deus não me respondeu do jeito que eu entendia que fosse, né? Que ele deveria responder. Então, eu acho isso interessante também. E finalizando aqui, Beto, você quer deixar mais alguma coisa, mais algum recadinho aqui pra gente? Foi um bate-papo tão gostoso, tão bom. Eu ficaria aqui mais algumas horas, né? Mas, eu também. enfim. Até porque estar com vocês é sempre muito bom, né? Ah, que bom, sempre Beto. muito divertido. Desculpa os meus momentos de emoção aqui, porque Imagina. são coisas que falam comigo. Mas Eu não sabia normalmente nem quando que você chorava. Pois é, normalmente quando a gente está junto aqui é gargalhada o tempo todo, né? Mas eu queria agradecer demais a Érica, Fana, Ricardo, Jefferson, por me trazerem aqui para que eu pudesse relembrar coisas que eu não posso esquecer. Obrigado, viu? Vocês são bênção na minha vida. Amém. A gente que agradece aqui Obrigada. a sua presença aqui no FanaCast, né? Como eu falei, eu tenho certeza que edificou a vida de muita gente. Eu vou sair daqui melhor, já vou colocar em prática esse caderninho da gratidão, tem o caderninho o registro dos testemunhos, né? E é bom a gente sempre olhar e rever quão bom Deus é o tempo todo, né? O tempo todo Deus é bom. E deixar E o dia de ação de graças. Faça E o também, dia de ação de você vai ver como é graças. legal. Tem um dia específico ou a gente É a pode... quarta quinta-feira do mês de novembro. Gente, não dá. O cérebro... Anota, Quarta, por favor. quinta-feira? A quarta quinta-feira do mês de novembro. Isso. Ah, Normalmente então tá. é a última quinta-feira de novembro, né? Eu vou pedir a Alexa para me lembrar. Alexa, Existe uma registra lei, aí para mim. existe uma lei Eu federal nem estava sabendo que disso, institui Beto. o Dia de Ação de Graças, muito, muito, muito antiga. Lei 794, se Mas não a é memória feriado. Não me falha. Não é, Ah, devia nem, ser. gente. Pois é. Podia ser Nos Estados Unidos é o dia mais feriado. importante do ano, mais do que o Natal, o Ano Novo. É uma celebração bacana. maior do que esses outros feriados. Lindo demais, Beto. E para a gente finalizar, eu quero só deixar aqui o Salmo 46, né, que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, né? Amém. E aquietai-vos, e você vai ver o poder de Deus, né, entrando em ação na sua vida. Ainda que a gente não esteja vendo nada acontecer, né, Beto? Ainda que você esteja ali passando por aquele vale, naquela dificuldade, a gente sentir, né, que no vale a gente está ali, ó, segurando nas mãos daquele que sempre tem nos sustentado. Amém. E é ele que nos leva para o outro lado, né? Amém? Então, Só mais uma alguma coisa? pergunta. O seu milagre aconteceu? Não aconteceu? Esse que você pedia? Não aconteceu. Esse que eu pedia, não. Graças a Deus. Você Porque ele ainda- sabe o que é tá melhor para vendo? mim, né? Mas você ainda tem a intenção desse milagre ou você já quietou o seu coração? Não, eu já percebi, já sei, estou convencido, 100% convencido de que o controle da minha vida, independente do que eu queira ou que eu faça, está nas mãos do Senhor e Ele tem o melhor para mim. Não estou esperando milagre. Então, tá vendo como é interessante isso? Porque às vezes a gente está desesperado, igual você estava. Eu quero esse milagre, eu quero esse milagre. E agora... Entendeu? Sabe de uma coisa? Ele já eu entendeu. acho que, na verdade, o milagre que eu queria era uma fuga para mim. Deus sabe o que vai dar pro filho, né? Por isso que eu estou falando, lá na frente a gente vai entender. Nossa, graças a Deus, Deus não me atendeu nisso que eu estava pedindo. Exato. Né? Porque ia ser ruim demais para mim. Por isso que a gente tem realmente, como Jesus ensinou, né? E no final de tudo, Jesus, naquele momento tão difícil ali, Pai, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. É porque a gente né? não sabe o que pedir, né? A gente muitas Isso, vezes a gente não pede sabe mal.
pede mal. Isso é, né? Cadê? Qual é o versículo? Ah, tá. Eu acho que é em Mateus, mas não vou lembrar agora a referência. Isso aqui, menina, sou um computador. Não, tá vendo? Eu esqueci. Mas é isso, gente. Quer falar mais alguma coisa para finalizar? Não, eu quero só que ela mostre o sapato dela. Ah, meu Deus! Fica aí, porque ela vem toda arrumada, eu tô ficando sem jeito já. Eu não tenho mais roupa no meu guarda-roupa. Eu não tenho. A pessoa, eu venho de sapatinho. Eu não tenho sapato, não tenho roupa. Aí tá difícil, né? Ficar aqui do seu lado. Eu vou ter que ir pro outro sofá. Mas o sapato nem aparece. Existe filtro de roupa, gente? Filtro de sapato que eu vou querer colocar. Eu não sofro desse problema, porque os meus melhores tênis foram presenteados por vocês. Eu achei que é porque você tivesse sempre a mesma roupa, né? Uma calça. Gente, então, vamos olhar para lá agora para a gente se despedir. A gente agradece demais a sua companhia aqui com a gente até agora. Tenho certeza de que esse bate-papo aqui te ajudou também, como me ajudou a Érica, o Ricardo, o Jefferson. A gente vai sair daqui hoje realmente pessoas melhores, né? Como diz Madre Teresa de Calcutá, que ela fala assim, olha, não deixe que ninguém saia da sua presença sem se sentir melhor e mais feliz. Então eu tenho certeza de que hoje a gente está saindo mais edificado, melhores e mais felizes daqui. Obrigada pela sua companhia, um super beijo para cada um de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, Vivendo a Palavra de Deus! Beijo! Bom demais. Obrigado. Obrigada, Beto. Eu tinha que mostrar seu look. Eu tinha que mostrar esse look.